Meu amigo Gerson está conosco aqui, vem para cá, vamos aplaudir a Jesus. Ele é pastor em Petrópolis. Ele é pastor numa linda igreja. Você indo a Petrópolis, você tem que visitar a igreja Semeando Avivamento. É uma igreja linda, linda. Ele faz eventos assim grandiosos. Eu já saí daqui de Londres só para ir lá. Nem lembro que dia de semana era, preguei e voltei. Uma igreja linda, um povo sadio, uma igreja maravilhosa. Então a gente está muito feliz de ter aqui, amigo. Ele já falou sexta, fomos muito abençoados, ontem fomos muito abençoados, e hoje ele vai falar, vai saber agora, vai falar em uns 4 cultos hoje, em nome de Jesus. Ele já veio pronto, né? Vai ser uma bênção. Quantos querem agradecer a Deus pela vida do pastor Gerson e podem aplaudir para recebê-lo com o assim diz o Senhor? Amém. Amigo, é a sua casa. Graça e paz, queridos. Esse dia que ele foi lá só pregar, chegou e voltou no outro dia, deu uma inveja entre os amigos. Pensa, um amigo virou para mim e falou assim: o Jackson pregou mais aonde? Falei, não, ele chegou ontem, pregou aqui hoje e voltou para Londres amanhã. Ele não foi mais em lugar nenhum? Falei, não. Aí sabe quando você vê assim a inveja aflorando? Acontece. E ontem ele me avisou, ele tinha falado assim: Gerson, você vem e eu vou tirar teu couro e te entregar na capa. Eu achei que era só um comentário assim, tipo assim, cara, vamos usar bastante. Aí ontem à noite ele me avisou: vem com a roupa que dure o dia inteiro. Eu falei, é forte, Brasil. Eu achava que era só uma metáfora, mas não, é literal. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Vejo que tem muita gente nova. Eu era para ter chegado, eu não sei quanto tempo, que foi o maior tempo que você fez numa viagem para chegar em Londres, do Brasil, mas eu levei 49 horas e meia. Né? Mais do que 2 dias para chegar em Londres, entre o tempo que eu saí de casa e o tempo que eu cheguei no hotel que eu estou aqui em Londres, né? Porque teve chuva, cancelou voo, uma confusão danada, né? E eu percebo que quando há muito resistência é porque Deus quer fazer algo maravilhoso, porque Jesus queria salvar um gadareno do outro lado lá. E aí, no meio do caminho, mesmo debaixo da ordem de Jesus, levantou a tempestade. Sabe qual é a vantagem? Que quando você está debaixo da ordem de Jesus, a tempestade não vai atrapalhar você chegar. Vai ser só o testemunho que você vai contar do meio do caminho. Amém? Então, assim, antes de entrar na palavra, rapidamente, só para situar aqueles que não tiveram aqui na sexta, era para estar na quinta, né? Mas na sexta, no sábado, quem não esteve, além de pastor em Petrópolis, eu sou consultor de empresas na área de finanças, né? Empreendo na área de construção também, e sou formado em Direito, Administração, tenho mestrado em Direito, e terminei o ano passado meu MBA em Mercado Financeiro e Mercado de Capitais, e o próximo agora que eu vou fazer é pós em Economia. Aí eu acho que dá para dar uma segurada. Eu estou te falando isso para você entender, eu tenho 24 anos de mercado financeiro, e eu tenho rodado o Brasil todo, né, falando sobre finanças à luz da Bíblia, sem citar um livro, sem citar nada além da Bíblia que se basta, ok? Então tudo que nós vamos falar hoje aqui, nós vamos pegar textos bíblicos, pegar princípios, e nós vamos compartilhar, amém? Porque são esses princípios que mudaram a minha vida. Ontem eu passei aqui um vídeo, pena que você não estava, não pôde estar, mostrando há 27 anos atrás, quando meu filho nasceu, a casa que eu morava, a situação que eu estava, para o que Deus fez, né, nesses 27 anos. Então eu acredito que se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. E aí talvez você diga assim: pastor, mas eu estou vivendo aqui em Londres a melhor fase da minha vida. E eu ensinei outra coisa ontem: nunca vai estar tão bom que Deus não possa fazer melhorar. E nunca vai estar tão ruim que Deus não possa fazer melhorar. Ou seja, de um jeito ou de outro, Deus vai fazer melhorar na sua vida. Você pode dizer um amém para essa palavra? Eu tenho construído algo desde sexta-feira com a igreja, e vai ser a mesma coisa hoje. Eu vou trazer princípios
da palavra de Deus, agora de manhã, outros princípios no próximo culto, né, que começa 12:30, é outra palavra. E eu quero então falar hoje, o tema do primeiro e do segundo culto vai ser princípios da prosperidade, ok? Só que vai ser o parte 1 agora, o parte 2, depois no próximo culto. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. 1 Samuel 2, versículo 8. A Bíblia diz assim, e eu amo a Bíblia é empolgante, irmão. Se você ler a Bíblia é empolgante. Por quê? Porque a Bíblia ela traz esperança, né? A Bíblia ela te mostra que existe um futuro. E olha o que esse texto diz a respeito do nosso Pai, ok? Nosso Pai é o mesmo que está no céu, amém? Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus, principalmente você que viu o vídeo da minha vida 27 anos atrás, eu estava cheio de sonhos, cheio de projetos na minha mente, vivendo aquela realidade. Mas, você imagina, há 27 anos atrás eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus como eu tenho hoje. Eu tinha algum conhecimento da palavra de Deus, mas não como hoje ela é tão clara para mim. E ainda que eu não tivesse esse texto na minha mente, eu conseguia olhar para aquela realidade que eu vivia, que eu mostrei ontem, e olhar para as coisas e saber que existiria um futuro que não era aquele. E esse texto está dizendo assim, Deus, o nosso Pai, é aquele que levanta o pobre, mas não só o pobre do pó, mas não só do pó, o pobre do pó e do monturo. Repita comigo, lixo. Porque monturo é lixo. Ou seja, Deus é aquele que pega o pobre do pó, do lixo, necessitado. Olha o que é interessante, não está falando de pegar só o pobre certinho, o pobre arrumadinho, o pobre limpinho. Ele está dizendo, Deus é capaz de pegar o pobre no mais baixo nível, ainda que seja no lixo, ainda que ele seja necessitado, e Deus é capaz de fazê-lo mudar de fase, mudar de fase, mudar de fase, mudar de fase, até que ele chegue no nível de ser convidado pelos príncipes para sentar à mesa. Esse é o nosso Deus. Vira para alguém e diz assim, esse é o seu Deus. Porque os crentes, muitos anos, eu disse aqui, eu tenho 51 anos, e nasci no lar evangélico. Meu pai, quando eu nasci, já era pastor há 6 anos. Significa que meu pai tem mais tempo de pastoreio do que eu de vida. Então, eu aprendi desde pequeno a palavra de Deus, ouvindo meu pai, mas era uma cultura diferente. A cultura que tínhamos era, você tem que se preparar para ir para o céu, e o resto não importa. Né? Você tem que se preparar para ir para o céu, e se você quisesse ser rico, eu lembro que eu falava, pai, eu quero ser rico. Ele dizia, você tem que querer morar no céu. Pai, eu quero ter dinheiro. Irmãos, eu era tão criativo, já desde criança. Eu lá com meus 5 anos, eu tive uma grande ideia. Eu via meu pai distribuindo folheto. E eu tive uma ideia. Eu peguei os folhetos de evangelismo do meu pai e fui vender de porta em porta. E eu batia na porta, falava, você quer um? E eu não lembro quantos centavos, não lembro nem qual o dinheiro da época. E eu voltava com as moedinhas. Meu pai só não sabia disso. Né? Eu empreendia, já novo. Porque eu acreditava de alguma forma, embora as pessoas diziam, não, o rico vai para o inferno, e não sei o quê. Era o que se falava há 51 anos atrás. Eu acreditava, eu não tinha lido a Bíblia ainda. Eu não sabia que Deus fez Abraão ficar rico ainda. Eu não sabia ainda que Deus tinha feito Jó prosperar e se tornar o homem mais rico do Oriente. E quando perdeu tudo, Deus deu o dobro para ele. Porque nós temos um Deus que o diabo pode fazer o que quiser, mas no final vai ter o dobro de Deus na sua vida.
Não importa qual é o plano, irmão, tem muito crente preocupado com o que o diabo está pensando. Você tem que se preocupar que Deus já determinou o que vai acontecer na sua vida. A gente fica perdendo muito tempo com notícias ruins. Eu, por exemplo, no Brasil, eu não assisto jornal. Eu pego o YouTube, pego os jornais que eu quero assistir, escolho o que eu quero ouvir, porque eu que sou responsável pelo que entra na minha alma. E os nossos ouvidos e os nossos olhos são as portas da alma, as principais portas da alma. Por isso, quando o diabo quer desanimar você, ele tenta te mostrar algo, para que desanime a tua força no coração. Por isso que quando o diabo está vendo que você está muito empolgado indo para o futuro, ele manda notícias ruins. Por quê? Porque ele não tem como entrar em você, porque você está ocupado pelo Espírito Santo. Você é território do Espírito Santo. Então ele precisa entrar pelo ouvido com a má notícia. Como ele fez com os reis de Israel. Depois deles terem feito tanta coisa boa, veio a má notícia. Senaqueribe vem como uma multidão contra você. A diferença é que o rei conhecia Deus e falou: olha quem está vindo contra você. O diabo não conseguiu convencer o rei que ele ia ser destruído. Por quê? Ninguém pode destruir quem Deus está construindo. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Ninguém pode odiar quem Deus ama. Então, de qualquer forma, você tem o maior aliado do planeta, do mundo, do universo, do mundo do espírito ao seu lado. E a bronca do diabo é essa: você tem propriedade real. Você entende isso? Diga amém. Então você tem que sair empolgado. Por quê? Por isso que eu sou um pouquinho empolgadinho. Primeiro que você viu o vídeo que eu te passei ontem. Então isso aqui é verdade. Segundo, que a Bíblia está dizendo que Deus pega a gente em qualquer circunstância e nos muda de nível a um nível que é surreal. Qual é o nível surreal? O nível de sentar-se com príncipes, de pessoas que você nunca pensou que ia ter acesso, e de repente eles estão te convidando para almoçar. Agora eu quero te passar alguns princípios, porque qual que é o nosso problema? Nós temos a tendência de transferir tudo para Deus. A gente fala assim: se o Senhor quiser, se Deus quiser, irmão, não precisa nem de falar, porque só vai acontecer o que Ele quiser. Ok ou não? A gente tem essa mania para tirar a nossa responsabilidade. Olha, eu tentei, se Deus quiser eu consigo. A pergunta é: você fez seu melhor? Porque às vezes Deus quer e tu não ajuda. Não olha para o lado que pega mal. E nem cutuca. Mas tem hora que Deus quer fazer, a gente que não ajuda. Tem hora que o diabo não precisa nem de fazer nada, a gente já atrapalha. Você entendeu? Se Deus quiser, vamos falar sobre se Deus quiser. Deus quer salvar toda a humanidade? Sim. Mas Ele vai salvar toda a humanidade? Não, porque depende das pessoas. E Deus quer. Você entendeu ou não? Olha o texto na Bíblia. Deus procurou um que se colocasse na brecha para impedir o cativeiro. E sabe o que a Bíblia diz? Deus queria livrar. Procurou um para se colocar na brecha. E a Bíblia diz o quê? Não achou. E todo mundo foi para o cativeiro. Deus queria liberar? Sim ou não? Sim. Deus queria. Mas não tinha uma pessoa para fazer a parte dele. Então o que eu quero mostrar aqui são princípios que cabem a nós e não a Deus. Deus quer nos prosperar, Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer avançar, Deus quer, e tanta coisa ao nosso respeito. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque uma parte é dele, a outra é nossa. Primeiro princípio da prosperidade, olhando à luz da Bíblia. Lucas 16, versículo 10. Diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, aqui fica mais claro, ó, com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Aqui eu consigo, porque toda vez que a gente olha esse texto, a gente pensa em oferta, sim ou não? Porque geralmente quando um pregador vai usar esse texto, está dizendo: quem é fiel no pouco, vai ser fiel
no muito. Quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. E sempre a gente olha pela ótica da oferta. Mas eu quero olhar pela ótica das finanças. Ou seja, quando eu pego isso aqui e olho pela ótica das finanças, eu aprendo uma coisa. Quem não sabe guardar pouco, não vai saber guardar muito. Repita comigo, quem não sabe guardar pouco, não vai saber guardar muito. Primeiro princípio da prosperidade olhando a Bíblia. Comece guardando pouco. Cria mentalidade de poupança. Eu não estou falando poupança no sentido literal do Brasil. Guardar. Você entende isso? Comece guardando pouco. Você sabe qual é o nosso problema? Eu vou falar na cultura brasileira. O cara fala assim, pastor, eu ganho pouco e eu consigo guardar 50 reais. O que é 50 reais? 50 reais é a mesma coisa quando você precisa de 50 reais, não tem e pede emprestado para os outros que tem. É a mesma coisa, é esse valor. Porque você já viu que 50 reais para guardar é pouco, mas quando você precisa é muito? É ou não é? Pastor, para que eu vou guardar 20 libras por mês? Para acostumar o seu cérebro. Só para treinar, é neurociência. É só para treinar. A Bíblia está dizendo, se você começa a fazer isso com pouco, vai ser natural fazer com muito. Você entendeu o texto? Aplicando para finanças. O nosso problema é que a gente não pensa em longo prazo. Eu fiz uma conta aqui ontem e mostrei que um garoto de 20 anos, se passar os 50 anos até chegar a 70, guardando 250 reais por mês, eu não sei quanto que dá em Libra, mas 250 reais por mês lá no Brasil, ao juro de 0,8%, que é a média dos últimos 20 anos no Brasil, ao mês, vai ter 3 milhões quando tiver 70. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente pensa no agora, não pensa a longo prazo. A gente gasta como se a gente não fosse ficar velho. A gente gasta como se a nossa força fosse ser a mesma. Então o primeiro conselho que eu te dou, comece guardando pouco, porque se você aprender a guardar pouco, Deus vai te prosperando e aquilo se torna um padrão. Você entende isso? Diga amém. Eu sei que você não ficou muito empolgado com isso, mas eu não vim te empolgar. Eu vim te falar a verdade. Tá bem ou não? Dá um sorriso para o lado para parecer que tá bom. Dá um sorriso, relaxa. Depois, quinta-feira, o pastor Jackson vai quebrar tudo aqui, você vai esquecer. Não esquece não, que você vai se lascar se você esquecer. Você entendeu ou não? Então fala com a pessoa que está do seu lado, irmão, cancela a compra e guarda o dinheiro. Meu Deus! Você entendeu ou não? É Bíblia, tá? Não estou usando coach da YouTube, não estou olhando livro, um monte de livro que eu já li, na administração, no mestrado, não sei o quê. É só Bíblia. Fala com seu irmão, você não precisa de mais nada, só segue a Bíblia que dá certo. Ok ou não? Ah, então vou parar de estudar. Não, deixa de ser sem vergonha e vai estudar também. Porque eu estudo até hoje. Então vamos lá. Segundo princípio. Gênesis 41, versículo 34. Gênesis 41, versículo 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Repita comigo, fartura. 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha que segundo conselho bíblico para finanças na nossa vida. Não desperdice o tempo da fartura. Porque todos nós temos um tempo que foi melhor. Sim ou não? Pode ter alguma exceção? Pode. Mas a maioria de nós teve um tempo que a gente teve mais fartura. Talvez o tempo seja hoje. Você entende ou não? E olha o conselho de um administrador chamado José. Não é o cara da internet.
cara da Bíblia, chamado José, vai dar um conselho para o maior imperador do mundo, dizendo, olha, o que Deus te mostrou é que vai vir 7 anos de fartura muito abundante, mas depois vai vir 7 anos de escassez tão terrível que vão esquecer a abundância. Ele está dizendo, mas tem um jeito de passar pelo tempo da escassez. Nesse tempo de fartura, guarda 20%. O que é um quinto? 20%. Se é difícil guardar pouco, imagina 20%, irmão. Não olha para o lado. Porque tem uma hora que eu falo as coisas, a pessoa olha para o lado. Isso acusa. Olha só. Preste atenção. O conselho dele é, está vindo fartura, guarda 1/5. Porque esse 1/5 de 7 anos vai ser suficiente para sustentar a terra toda. Não só o Egito, Canaã foi para lá, todo mundo foi para lá, Jacó foi para lá. Olha só, vai ser suficiente para suportar o tempo de fome. E aí sabe o que acontece? Olha o que aconteceu no tempo da fome. José se torna o governador, porque ele que tinha a estratégia. Irmão, aí a Bíblia diz que José recolhe todo o dinheiro da terra no tempo da fome. Todo o dinheiro foi para Faraó. A Bíblia diz que depois, passado o tempo, eles não tinham mais dinheiro, pegaram todos os seus rebanhos e trocaram em troca das sementes. A Bíblia diz que depois, acabado isso, não tinha mais nada, eles deram a terra em troca da comida. Passado o tempo, não tinha mais nada, eles se venderam em troca da comida. E o tempo de crise, ao invés de ser um desastre para o Egito, foi o tempo que mais o Egito prosperou. Porque crise é assim, venha problema, mas quem está preparado, aproveita as oportunidades. Você entendeu? Toda crise, na crise do Covid, 2020, no auge da crise, eu fiz um estudo, porque, meu irmão, eu precisava me situar. Eu nunca passei um momento daquele como você nunca passou. Lá no século XVI, sei lá que século, o pessoal passou a peste bubônica, mas eles não estão vivos para passar de novo. Então, eles saberiam passar essa fase. Você entende isso? Por que a gente fica perdido em fases como a do Covid? Porque nós não temos um histórico que a gente possa refletir a ele e saber como eu passo essa. Então, o pessoal da gripe espanhola saberia passar a crise do Covid, o pessoal da peste bubônica saberia passar a crise do... Mas a gente nunca passou. Então a gente ficou perdido e eu fui estudar sobre a questão econômica nas crises. E aí eu descobri uma coisa interessante, desde 1800 e qualquer coisa, a crise é cíclica. A crise é cíclica. Ela começa lá, os primeiros históricos da crise econômica está lá em 1800 e qualquer coisa, depois ela vem, passa uma, vem outra, passa uma, vem outra, em média, cerca de 8 anos entre uma crise e outra. Então significa que passando a do Covid, daqui a pouco vem outra. Pastor, o senhor está profetizando? Não, estou te alertando, olhando o histórico, desde 1800. Agora você concorda comigo que em toda parte do mundo quem estava preparado, ao invés de diminuir, cresceu? Fala com o seu irmão, é a Bíblia que está te ensinando. Você entende ou não? Você pode contar as crises mais conhecidas que você tem, desde 1972, que foi a crise do petróleo. Uma grande locadora de carro do Brasil nasceu em 1972, na crise do petróleo, com 2 Fusca. Se transformou numa das maiores do país. Na crise do petróleo, como é que vai nascer uma empresa que precisa de petróleo? Fala com o seu irmão, Deus te prepara para o futuro, irmão. Deus não precisa que o mundo esteja bem para fazer o que vai acontecer na sua vida. Você só precisa de estar pronto. Então não desperdice o tempo da fartura. Todos nós passamos um momento que está melhor que o outro. E aí, qual que é o problema? Eu sei que você já está com a mentalidade inglesa, já mudou tudo, mas lá no Brasil, o pessoal já gastou o 13º. Não é o que vai receber em dezembro, é já de 2025. Você entendeu ou não? E sabe qual que é o problema? O problema é que oportunidades aparecem para todos, mas só os preparados aproveitam. Você entendeu ou não? Dá um sorriso para o lado, que vocês estão estranhos.
Olha só. Para todos. Olhe para a Bíblia. Vamos falar de Bíblia. Nós estamos falando só de Bíblia. Tem lá um gigante chamado Golias. O rei disse, quem matar esse cara vai ficar rico, vai casar com a minha filha, ou seja, vai ter direito ao palácio e vai ficar livre de impostos. Só o livre de impostos já ficava rico. Mas olha só, vai ficar rico, vai casar com a minha filha e vai ficar livre de impostos. A oportunidade era para quem? Para todos de Israel. Quem aproveitou? O único que se sentiu preparado. E olha que eram sem noção. Vamos cá para nós. Davi tinha a chance de vencer? Não tinha, irmão. Só que Deus ama usar sem noção. É um negócio impressionante. Que sem noção acredita tanto em Deus. Eu posso, mas estou um zero à esquerda, mas eu posso. Deus fala, pega esse moleque e faz com ele, porque esse menino vai arrebentar a boca do balão. Isso é no meu filme, tá? Eu vou escrever um filme ainda. No meu filme vai ser assim. No meu filme, não é heresia. No meu filme vai ser assim, Davi falando, eu vou vencer esse gigante. Um anjo vai sair correndo, voando, esbaforido, chega no céu suando. Pastor, mas anjo não sua. No meu filme sua. Ele vai chegar lá, vai dizer para Deus assim, Deus, tu não sabe da maior. Israel vai ficar, mas peraí, Deus sabe de todas as coisas. No meu filme o anjo vai contar. Aí ele vai dizer assim, ó, o cara lá, um moleque, pirralho, falou que vai vencer o Golias. O maluco do Saul acreditou, porque está com medo do Golias. E aí, agora tua nação vai virar escrava. Aí no meu filme, todo mundo está entendendo que é um filme, né? No meu filme, Deus vai falar assim, que isso, cara, vai arrebentar o meu plano. Quem é o moleque? É aquele Davi ali. Aí ele chama o anjo mais marombado, o jiu-jiteiro, os anjos, tudo faixa preta. Pastor, anjo? É, no meu filme tem de tudo. Aí fala assim, desce todo mundo, protege esse moleque. Qual arma que ele vai usar? O quê? Uma pedra? Quem é o bom de bola aqui? Ué, mas anjo que joga bola? No meu filme, irmão, dá licença. O filme é meu. Chama lá o Neymar do céu. Vem cá. Na hora que ele soltar a pedra, você sobe, dá um bicudão nela e crava na cabeça do gigante. Aí todo mundo achou, no meu filme, que o cara era bom de mira, foi o anjo que acertou. Porque tem hora que você acha que você que foi bom, mas foi o anjo que botou lá. Tem hora que você acha que você é o cara, mas se Deus não tivesse pego a mão dele e colocasse lá, não tinha dado certo. Então o que acontece na sua vida, não importa, Deus vai colocar a mão dele e vai acertar o alvo. Você entende isso? Diga amém. Só que é no meu filme ali, mas o resto é verdade. Mas por que Deus usou um sem noção? Quando o cara tem noção demais, ele tem medo de tudo. É ou não é? Eu, Senhor, é o Gideão. Gideão não era sem noção, era com noção. Eu, Senhor, eu sou o mais pobre da minha família. A minha família é a menor de Israel. E Deus teve que ficar gastando latim, porque a noção demais atrapalha Deus, irmão. Aí vai gastando latim. E o sem noção do Davi? Sem noção do Davi falou assim, eu vou vencer esse gigante. Deus falou, esse é meu filho, esse é o cara, vai lá e arrebenta o menino. Você entendeu ou não? Fala com o seu irmão. Ô irmão, para de raciocinar demais e seja sobrenatural. Ok ou não? Aqui ó, Deus não é lógica, Deus é poder. Ok? Terceiro, Filipenses 3,16. Poxa, estava empolgante, agora ficou ruim de novo. Ó. Filipenses 3,16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Cara, a Bíblia é fantástica. Ó, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Simples o princípio. Viva dentro da sua realidade. Olha o que o texto diz, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você sabe o que me arrebentou naquela época do vídeo que eu mostrei aqui? Eu queria viver fora da minha realidade. Você viu a casa que eu morava? Aliás, o cubículo que eu morava? Mas eu queria trocar de carro. Porque eu via os outros trocando de carro. Mas eles estavam na realidade de trocar. Eu estava na realidade de tentar sobreviver. E o texto está dizendo assim, quer um conselho? Ande de acordo com o que você já alcançou.
Significa, você sabe o que é interessante? O texto diz assim, ó, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Significa que tem mais para alcançar. E significa assim, não, viva de acordo com o que Deus mandou você viver esse tanto. Não, viva de acordo com o que Deus já liberou. Porque quando você é fiel nessa fase, você abre a próxima fase com fidelidade. Então esse conselho é simples demais. Mas é um conselho às vezes difícil, porque a gente sempre quer o que ainda está na próxima fase. Você entende? Aquilo que nós vamos ter. Mas não é agora, é na próxima fase. E por isso a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vê e a gente pensa que é para agora, mas não é. Então o terceiro conselho para uma vida próspera é viva dentro da sua realidade, naquilo que você já alcançou, sabendo que Deus tem mais para liberar na próxima fase. Posso ouvir um amém? Amém. Quarto conselho, Lucas 14, versículo 28. A Bíblia diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que acabar? Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Olha, o quarto conselho muito simples, planeje antes de começar. Você sabe qual é o nosso problema? A gente diz que não sabe planejar. A gente fala assim, pastor, mas eu não sou bom em planejamento. Eu não sou bom. Você não é bom? Quantos aqui têm horário para chegar no trabalho? Levante a mão. Quantos aqui todo dia chega atrasado no trabalho? Levante a mão. Eu já teria mandado embora você. Estou brincando. Mas teria mesmo. Mas olha só. Porque escute, se você não é o patrão, você se vira e chega na hora. Aí você, para chegar na hora, vamos hipoteticamente dizer que é 8 da manhã. Aí para você chegar às 8 da manhã, você fala, cara, eu tenho que acordar a tal hora, porque eu gasto tanto tempo tomando banho, eu gasto tanto tempo tomando café, eu gasto tanto tempo no trânsito, e eu chego 10 minutos antes, não é assim que a gente faz? O que é isso? Planejamento. E a gente aprendeu que não sabe planejar. Aí você quer tirar férias. O que você faz? Entra na companhia aérea para ver o preço. Aí você acha, não, está muito caro, vou esperar, espera, daqui a pouco o preço está legal. Aí você faz o negócio do hotel, vê quanto que é o hotel primeiro, vê quanto vai gastar e não sei o quê. O que é isso aí? Planejamento. Você sabe qual é o nosso problema? A gente planeja para trabalhar, planeja para tirar férias, só não planeja para dar certo na vida. Não olha para o lado que pega mal. Parou para pensar nisso? A gente planeja para manter o emprego, chega na hora. A gente planeja para tudo na vida, menos para crescer. Ou seja, todo mundo dentro desse auditório sabe planejar. Mas alguém mentiu para a gente ou botou na nossa cabeça que nós não somos bons em planejamento. Não, a gente é bom para planejar o que decidiu fazer. E o que a gente precisa entender é, a gente precisa olhar para o futuro e planejar onde a gente vai estar. Porque você tem que entender o seguinte, olha, a vida vai passar você fazendo nada ou fazendo alguma coisa. Você entende? Tem alguém aqui com um projeto de vida para morrer nos próximos 10 anos? Pastor, meu plano de vida é o seguinte, daqui 10 anos Jesus vai me chamar. Tem alguém? Então, se você não tem um plano de morte, você tem que ter um plano de vida. Por quê, pastor? Porque daqui a pouco você diz que está velho demais, passou 10 anos. Aí você fala, agora eu estou velho mesmo, passou mais 10. Não, agora eu estou gagá, passou 20. E aí quando chega lá mesmo que você não pode fazer nada, você fala, puxa, se eu tivesse feito há 30 anos atrás. Você entendeu ou não? Ou seja, planejar não quer dizer que vai dar certo. Quer dizer que você sabe para onde você está indo. Você sabe o que você vai escolher.
E sabe de uma coisa? O planejamento pode não garantir que você vai chegar onde você quer, mas com certeza vai te deixar mais longe da onde você está. Você entendeu? Então, quinto conselho. Esse aqui também não é muito bom, gente. Mas um dia eu vou vir pregar bem aqui. Eclesiastes 11, versículo 1. Na nova tradução da linguagem de hoje. Eu acho que tem até no meu banner, se não tiver nova tradução da linguagem de hoje aí. Porque a nova tradução da linguagem de hoje deixa clarérrimo esse texto. Ó. Empregue seu dinheiro. Irmão, não é livro de coach não, tá? Tá na Bíblia. Nova tradução da linguagem de hoje. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo terá o seu lucro. Eu vou repetir. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e Fala com o seu irmão, deixa de ser apressado. Se a Bíblia falou que tem tempo, por que você quer botar no micro-ondas e sair dinheiro? Não, porque qual que é o problema? Nosso problema é que a gente quer tudo para ontem, irmão. Tudo para ontem. Fala com o seu irmão, é com o tempo. Aqui, ó, empregue seu dinheiro em bons negócios, com o tempo terá lucro. Quinto conselho muito simples. Ao invés de gastar, invista. Sei que isso não é empolgante, irmão. É tão brabo, né? Mas quinta-feira vai arrebentar a boca do balão aqui. Olha só, ao invés de gastar, invista. Escute uma coisa. Talvez na tua vida toda vai passar muito mais de 1 milhão. Mas o que vai mudar a tua vida lá no final não é quando você ganhou a vida toda, é quando você guardou para chegar lá. Você entendeu? Eu sei que gastar dá mais prazer do que investir. Mas a sua idade futura vai te dar parabéns quando você chegar lá, se você pensar de forma diferente. Entendeu? Vamos mudar, que esse ficou muito ruim, né? Vamos lá, sexto para a gente terminar, agora vai ficar... Olha só, sexto, Samuel 21, 1 Samuel 21, versículo 14. Preparou-lhe Uzias, é 1 Samuel ou 2 Samuel? 21, versículo 14. Procurou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Olha o que o texto diz. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Destinado às torres e cantos da muralha para tirarem flechas e grandes pedras. Enquanto vinham os caras, um por um, atirando uma flecha, eles fizeram uma máquina que atira mais de uma. Aí tinha um cara contra um monte de flecheiro do outro lado. Um cara. Aí agora eles jogam pedras através de catapultas. Está aqui, ó, esse cara que inventou. Aqui, Uzias contratou peritos para atualizar as próprias armas da época. Aqui eu aprendo uma coisa. Se a gente quer prosperar, sexto conselho, atualize-se constantemente. Atualização constante. Não pare no tempo. Irmão, aquilo que a gente fez funcionou até aqui. Mas Deus é um Deus criativo e nos dá criatividade para fazer de um jeito diferente. Olha como é que Jesus fazia as coisas. Ele vai curar um cego. Ele simplesmente diz assim, veja, e o cego é curado. Aí ele vai curar o outro cego. Ele cospe no chão, bota lodo, manda o cara se lavar e o cara é curado. Ei, meu irmão, mesmo milagre de forma diferente. Você acha que Deus só tem um jeito para fazer na sua vida? Ele pode fazer o mesmo milagre de forma diferente. O nosso problema é que a gente olha assim e fala assim, ah, mas isso aqui não parece ter milagre. Não, Deus está criando um novo jeito para a sua vida. Uma nova forma na sua vida, você entende? Não fique limitando o que você está vendo como se Deus está agindo ou não. Porque a um ele faz de um jeito, ele cospe no olho, no outro ele manda, no outro ele manda lavar. Meu irmão, preste atenção, o importante é o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer na nossa vida, seja no poço, seja dando ordem, seja colocando a mão nos nossos olhos, de um jeito ou de outro, nós vamos viver o milagre que Ele prometeu para a nossa vida.
Agora tem uma parte, nós temos que nos atualizar. Pensa num cara que era tradicional. Eu sei que o pastor Jackson também era na forma. Mas olha, eu fui criado, tem o crente xiita e o crente chato, né? Eu era o conjunto dos dois. Sabe o que acontecia? Quando eu era criança, eu era tão discipulado do pecado, não sei o quê, que eu andava com um caderninho. Eu tinha 7 anos de idade, eu demorei muito a ler. Eu tinha 7 anos de idade, eu não sabia escrever nem ler ainda. E aí, eu andava com um caderninho na igreja do meu pai. Eu via uma irmã, eu falava, você escreve, também não adiantava que eu não sabia ler, mas eu falava, você escreve seu nome aqui para mim? Com aquela cara de fofinho, criança. Aí ela dizia, para quê? Eu falei, não, escreve para mim. Aí quando eu via que escreveu, eu fechava meu caderno e dizia assim, é para eu lembrar que eu não posso falar contigo que você vai para o inferno porque você está de brinco. Entendeu o nível? 6, 7 anos de idade. Agora você entendeu o nível? Fala com o seu irmão. Atualiza para não fazer parte do museu. Não, porque tem gente que está prontinho só para botar a plaquinha de imobilizado e botar na estante do museu. Você entendeu ou não? A gente tem que atualizar. Por que Uzias? Deus era com ele? Está aqui no texto. O Senhor era com Uzias e se tornou forte. Mas o cara se atualizava. Ele não ficava, o exército é maior, vem um monte de flecheiro. Chamou os peritos, mandou atualizar as flechas. Botou um monte, pedra e não sei o quê. Irmão, você sabia que em 2012, em Nova York, a Kodak pediu falência? 2012, em Nova York, a Kodak pediu falência. Por quê? Por causa das câmeras digitais. Que quem inventou a foto digital? O engenheiro da Kodak. Mas a Kodak não quis investir nas fotos digitais, porque ela era o número 1 em filme no Brasil, no mundo inteiro. E a falta de atualização fez a Kodak pedir falência em 2012. Por quê? Meu irmão, não tem jeito. O mundo está em constante mudança. O mundo está em constante mudança. Não tem jeito. A gente precisa se atualizar. A gente precisa abrir a nossa mente. Bíblia não precisa de atualização. Está toda atualizada até hoje. Você entendeu? Você vê que nós estamos falando de finanças aqui, sem pegar livro nenhum, só pegando texto bíblico. Desde sexta-feira eu estou fazendo isso aqui. Dando princípios de prosperidade que a gente tem que fazer, pegando texto bíblico. Não citei um texto de fora. Porque a Bíblia é atual. E nós estamos falando que tem coisa aqui que foi escrita há 2.000 anos, há 3.000 anos, sei lá quantos mil anos, e ela vale até hoje. Tirando a Bíblia que não precisa atualizar, o resto nós temos que atualizar. A gente precisa estar em constante atualização, porque o mundo está mudando. E aí, por causa dessa dificuldade da Kodak, tendo eles, os que poderiam ter saído na frente, ficou na retaguarda, quebrou. Aquele complexo gigantesco, era não sei quantos quilômetros de fábrica que tinha, de prédios de fábrica da Kodak, e numa região lá do estado de Nova York, se transformou num predinho. Por quê? Não se atualizou. Teve um dia que a Raquel, a minha esposa, ela veio no outro culto. A Raquel viu eu abraçado com meu pai. Ela virou para mim e falou assim, pegou a foto do Instagram, falou, Ney, vamos no cabeleireiro. E vamos trocar esse óculos, porque eu não casei com meu sogro. Você acha por que eu tenho cabelo arrepiado? Porque eu sou moderninho. Não, porque ela me atualizou na marra. Entendeu ou não? O pastor é muito moderninho, reclama com ela. Você entendeu? Ela falou, não casei com meu sogro. Me levou lá pro coisa e falou assim, faz qualquer outra coisa, tira esse negócio, atualiza isso aí. E eu atualizei. Na força. Fala com o seu irmão, se atualiza. Você entendeu ou não? A gente precisa se atualizar. Olha para o evangelho, antes a gente tinha que pregar de um jeito. Você vai para o inferno, o capeta está te esperando.
Hoje o cara fala assim, se o diabo existe, aparece aqui para eu ver. É outra forma a pregação hoje, você entendeu ou não? Então fala com seu irmão, se atualiza, senão você vai fazer parte do museu, irmão. A gente não pode parar no tempo, você entende? Deixa eu te falar uma coisa que ontem eu compartilhei muito disso. Eu peguei uma parte de ontem e comecei a falar o que mudou a minha vida. Eu mostrei o vídeo de como era 27 anos atrás, mostrei um pouco do que é a minha realidade hoje. E eu comecei a mostrar as chaves. Eu não vou repetir, porque senão vai ficar enfadonho para aqueles que estiveram aqui. Mas, meu irmão, se tem uma coisa que mudou minha vida, foi quando eu consegui de verdade assumir um compromisso de entender que o meu dízimo pertence a Deus. As minhas escolhas começaram a mudar. Alguns disseram que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Eu mostrei os textos do Novo aqui ontem. Que eu não vou cansar vocês, mas eu mostrei, depois você pega lá no vídeo. Mostrando em Mateus, em Hebreus, que tem dízimo no Novo Testamento. E mostrei por que o diabo quer convencer a mim e a você que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Mostrei no texto. Qual é a preocupação dele ao nosso respeito. E mostrei que um cara que estava lá na minha cidade, quebrando, há 12 anos atrás, ou 13, assistindo um programa do pastor Silas, mas com a arma na mesa já para se matar, porque era um empresário grande que estava perdendo tudo. Ouvindo ele ensinar sobre dízimo, creu no que os crentes duvidam, alguns crentes. E começou a praticar mesmo sem ser crente. Levava o dízimo lá na igreja. Deus levantou esse cara de tal forma que ele não só comprou o que perdeu, mas continua crescendo até hoje. E todo mês vai lá. Não, eu oro pela alma dele porque ele não se converteu ainda há 13 anos. Mas ele foi capaz de acreditar no que tem crente que duvida e está vivendo o que o crente devia viver. Vai convencer a ele que dízimo é coisa do Antigo Testamento? Estava falando com o pastor Jackson ontem. Eu estava falando com ele que esse cara um dia, ele pegou um cheque, não sei se aqui em Londres ainda usa cheque, mas esse cara ainda usa, pegou um cheque de um cliente dele de 3 mil e pouco, colocou no envelope e mandou lá para a igreja, junto com o restante do dízimo dele. Aí, esse cara, o cheque voltou, o pessoal do financeiro mandou para ele, e ele foi entregar, ele contando para mim. Ele falou, Gerson, aí eu chamei a cliente e falei, olha, o teu cheque voltou. Não, eu vou levar o dinheiro. Levou o dinheiro, 3 mil e pouco. Quando ela olhou no cheque assim, Projeto Semeando Avivamento, ela falou, o que é isso aqui? É uma igreja. Você dá isso tudo para a igreja? Ele falou para ela, não, eu dou 16 mil, é que o teu voltou. E é aquele cara que não é crente, não se converteu, eu oro pela alma dele. Pregou sobre dízimo para a mulher. Convencendo a mulher que ele quebrou. E a mulher sabe, porque a cidade toda soube que aquele cara estava quebrando. E ele falou, e sabe o que me levantou? Isso aqui, ó. E os crentes? É do Antigo Testamento. E os não crentes que acreditam na palavra de Deus, está vivendo o que os crentes deviam viver. Então eu falei sobre isso e mostrei os textos. Mas eu disse que eu ia fazer um ato profético aqui nessa manhã, e vou fazer um outro, diferente desse. Duas coisas que veio ao meu coração no culto que vem depois. Primeiro eu quero te contar uma experiência, porque eu acredito no que eu ensino. Porque mudou a minha vida. Eu estava falando com o pastor Jackson. Eu ia falar o ano passado, mas na verdade foi o ano retrasado agora, né? A gente tem que atualizar que já mudou o ano. Dia 6 de maio eu fiz 50 anos de idade. Obrigado, não parece. Mas eu fiz 50 anos de idade. E no dia do meu aniversário, dia 6 de maio, pela manhã, eu acordei com um sonho. Na verdade, a Raquel me acordou e cortou o sonho. Eu estava sonhando, ela chegou, parabéns, eu perdido no sonho lá, sumiu tudo. Mas no sonho, eu só via isso. Eu estava com a chave, eu tinha um carro importado que eu tinha comprado zero, mandei blindar, que é Rio, né, Londres, né, irmão?
Aí mandei blindar, novinho. E aí eu via no sonho, eu entregando o carro de oferta. Para um cara que eu não conhecia. O cara é só figurativo. Eu via, eu entregando de oferta. Meu irmão, eu acredito no que eu ensino. Eu sei que o que mudou a minha vida é isso. Pastor, mas o senhor estudou pra caramba. Tem um monte de gente que estudou pra caramba e não deu certo. Porque nada na sua vida vai substituir a bênção de Deus. Nada. A bênção de Deus vai te levar mais longe do que qualquer diploma, qualquer dinheiro, qualquer aliança, qualquer conhecimento. Você entende isso? Aí sabe o que acontece? Naquele sonho eu vim entregando. Eu acordei, aliás, Raquel me acordou. E eu acordei daquele sonho. Era uma data profética, 50 anos de idade, primeiras horas dos meus 50 anos de idade. Contei para Raquel, falei, nem, eu tive um sonho que você interrompeu, que eu estava com a chave do carro entregando. O que eu fiz? Peguei aquele carro, vendi, para não entregar o carro, para não ter aquele trabalho da igreja, vender carro, não sei o quê. Peguei o dinheiro e transferi para a conta da igreja. Pastor, Deus mandou você ofertar? Não. Pelo menos o senhor estava no culto? Não. Inclusive a figura não era nem uma igreja, era um cara que eu não conhecia. Mas eu vi ofertando. Na data do meu aniversário, de 50 anos, que é uma data especial, não pode ser comum. Embora não tinha anjo cantando. Não, porque se tivesse anjo, eu daria também, pastor. Não, não precisa, irmão. Porque Deus nunca vai te pedir algo para te deixar com menos. É sempre para multiplicar e te devolver. Você tem um pai. Você entende isso? Pai. Então presta atenção. Aí eu fui e entreguei. Passou algumas semanas. Eu tive um outro sonho. Minha experiência. Já não é mais um filme. Eu tive outro sonho. Nesse sonho, chegava um cara diante de mim, que eu não conhecia assim. Hoje eu vejo que é um anjo de Deus. Mas naquela hora era só mais um cara que também não conhecia, que eu estava entregando oferta. Agora vem um outro cara no sonho. Só eu e ele. Ele para diante de mim e fala assim, tira o seu passaporte europeu, porque você é descendente de português. E acordei, era de madrugada. Eu falei, gente, descendente de português? E voltei a dormir. Aí, beleza. Quando eu acordei pela manhã, qual é a primeira coisa que eu lembrei? Disso. Eu tenho uma tia, já com um pouquinho de idade, mas que, sabe aquela tia ligada na história da família? Então, eu liguei para minha tia, ela é crente também. Falei, tia, eu tive um sonho assim, 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 e a pessoa no sonho disse isso. Sabe o que minha tia me falou? É verdade, filho. Porque a sua tataravó, por parte da tua avó, é portuguesa. Eu falei, ué, eu não sabia. Falei, mas é verdade. Liguei para o escritório de cidadania, os caras disseram assim, não tem direito não, é muito longe. Eu falei, sonho de barriga cheia. Liguei para minha tia de novo. Tia, eu acho que era sonho de barriga cheia. Porque o cara lá da cidadania falou que não tem direito. Ela falou, filho, mas o lance é, tira o seu passaporte europeu. Essa era a ordem, do que agora eu sei que é um anjo. Aí, ela disse, filho, mas por parte do teu avô, tua bisavó é italiana. Eu falei, então eu vou ligar para a italiana. Só para concluir, meu processo já está rodando lá para ter cidadania. Você entende ou não? Olha só, sabe o que é interessante? Nunca falei para Deus, Senhor, meu sonho é morar na Itália. Meu sonho é morar nos Estados Unidos. Aliás, eu não tenho plano humano de sair do Brasil. Mas só eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Os meus caminhos são mais altos que os vossos. E eu disse para o meu filho, falei, Mateuzinho, nós vamos fazer, o Mateus está no processo também, porque é assim, tem que fazer eu e ele, depois que eu tiver, a minha esposa e minha nora pode fazer. Aí, falei, eu vou fazer, sabe por quê? Eu não tenho pretensão de morar fora. Mas, você, meus netos, eu não sei o que Deus está planejando para me dar um sonho depois de uma oferta.
Você para pensar o que é uma oferta. Aquela oferta que Deus não pediu, era uma sugestão, que não falou o que ia fazer, não disse nada, só tive um sonho assim para eu entregar uma oferta, e nem mandava entregar, só viu a cena. Foi o suficiente para Deus pegar um passado poderoso para liberar um futuro que eu não conheço. Você entende isso? Talvez, pastor, o senhor está falando isso porque é uma experiência sua, mostra isso na Bíblia. Então vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16, versículo 1. E é o ato profético que eu quero fazer aqui. 1 Samuel 16, 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Você acredita que o grande profeta Samuel está com medo de morrer? É porque é humano, é isso mesmo, a gente tem medo de morrer, entendeu ou não? Aí olha o que diz. Deus entende isso e diz: então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz: vim sacrificar o Senhor. Olha como é que Deus é específico. Convidarás Jessé, vai convidar quem? Jessé ao sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Aí ele vai fazer diferente do que Deus mandou, talvez. Olha só, respondeu ele: é de paz, vim sacrificar o Senhor. E ao invés dele chamar Jessé, todos aqueles da cidade que veio com ele, ele disse: santificai-vos, no plural, todo mundo, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Mas parece que só um aceitou. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. O convite era para quem? Deus falou: chama só Jessé. Sei lá, por nervosismo ou não, ele chama o quê? Todo mundo. Mas qual que é o único que aceita? Jessé. Ele falou para quê? Ele falou: Jessé, vem para cá, vamos, eu tenho algo de Deus para liberar sobre a tua vida nessa oferta. Foi isso que ele falou? Ele só falou assim: Jessé, vamos sacrificar comigo? O que Jessé disse? Vamos sim. O único da cidade que aceitou, embora o convite era para todos. Versículo 13, já no final da história: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quem foi ungido rei? Davi. No momento de quê? De uma oferta. Escute uma coisa: se Saul tivesse chegado na hora que veio a cidade falar com ele: é de paz a sua vinda. Se Saul tivesse dito: é de paz, eu quero convidar vocês ao sacrifício, porque Deus vai escolher dentre os filhos de vocês um rei. Você acha que alguém ia faltar ao sacrifício? Todo mundo ia. E o nosso problema é esse: se a gente soubesse o que Deus vai fazer, a gente não faltava o sacrifício. Ele não disse para Jessé: Jessé, da tua casa vai sair um rei. Ele simplesmente faz o convite, e o único cara que aceita ir para a oferta é Jessé. Lá na oferta vai descobrir que o rei sai de dentro da casa dele. Lembra da minha experiência? Deus não falou o que ia fazer, nem mandou eu fazer. E diferente de Samuel, não convidou para o sacrifício. Ele só sugeriu num sonho que eu entregaria aquele carro tão novo, blindado, de oferta. Ele não disse o que ia fazer, mas com aquela oferta ele abriu um futuro que eu não conhecia. Assim como na oferta de Jessé abriu um futuro que a casa de Jessé não conhecia. Eu quero fazer um ato profético com vocês nessa oferta, para que Deus abra um futuro que você nem imagina. Repita comigo: Deus não está à venda, Deus não pode ser comprado, o meu dinheiro não muda a vontade de Deus. Mas Deus não resiste a quem acredita na palavra dele. Você entende? Porque tem crente que acha que vai dar uma oferta: Deus, tu tem que fazer. Ou você está sem noção. Deus só tem que fazer o que ele prometeu. Por exemplo, lá em Coríntios ele diz: aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará o fruto da sua sementeira. Você pode pedir, porque ele prometeu. Você entende? Tudo aquilo que você plantar vai colher, você pode pedir, ele prometeu. Então não inventa,
Só pega o que está na Bíblia e fala: Senhor, o Senhor... É mais ou menos o nosso filho: vou te levar para a praia, lá no Brasil. Criança. Aí quando chega na data, você está todo enrolado. O que o filho fala? O Senhor prometeu. Então é só... Você não precisa... Meu irmão, você não é sem juízo para ameaçar Deus, nem botar ele na parede. Você é maluco se você fizer isso. Mas se você olhar a palavra e dizer: o Senhor prometeu, deixa, porque a Bíblia diz: Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então eu queria que você preparasse uma oferta. Me dá aqui um envelope. E nós vamos orar entregando essa oferta. E por que eu contei o testemunho? O meu testemunho. Por que eu te contei? Porque eu acredito numa coisa: quando conta testemunho, a atmosfera do testemunho se manifesta de novo. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Simples. A mulher que o profeta ressuscitou o filho, lembra? Morreu, o filho foi ressuscitado pelo profeta. O mesmo profeta fala: saia daqui, porque o Senhor chamou fome. E ela abandona a casa dela. Tempos depois, acabou a fome, ela volta e vai se apresentar diante do rei. Geazi, o servo do profeta, está diante do rei, porque o rei falou: me conta os milagres que o profeta fez. E ele está contando exatamente o milagre daquela mulher. E aí ela chega para pedir a terra de volta, porque tinha perdido. Aí o rei fala: é ela? Vem cá, conta o seu milagre. Quando acabou de contar o milagre, o rei chamou o servo e falou: devolve a terra para ela, e todos 7 anos de fruto. Mas espera aí, qual é o milagre? Se o profeta mandou sair porque não tinha fruto, o rei mandou devolver até o que a terra não produziu. Por quê? Ambiente do milagre. Meu amigo, quando a gente conta o que Deus fez, você está trazendo a atmosfera de volta para o ambiente. Conversas têm presença. Por isso que quando você está falando coisas ruins no meio de uma roda, você sai meio deprimido, meio assim, com medo. Já notou isso? E quando alguém está empolgado contando coisas, você sai empolgado. Por quê? Conversa tem presença. E quando você começa a falar do poder de Deus, conversa tem presença. Você entende isso? Prepare a sua oferta. Eu vou continuar essa palavra, parte 2, no próximo culto, 12:30. Mas eu queria que você fizesse esse ato profético comigo. Lembre-se, você não está comprando Deus, tenha juízo. Mas quando a gente se move dessa maneira, nós estamos nos movendo em fé. Se você precisa da máquina, eu estou vendo gente pedindo aí, dá sinal aí para os voluntários, tem gente ali atrás. Quando você se move, irmão, sabe o que é impressionante? A nossa oferta abre legalidade no mundo do espírito. Você entende? Olha para Abraão. Eu podia ficar falando aqui 1 hora te ensinando sobre isso para desbloquear a mente. Olha para Abraão. Abraão nunca teve uma resposta completa de Deus. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabe onde é. Pega Isaac, seu único filho, e sacrifica no monte que eu vou te mostrar. Tudo assim. Mas um dia, ele fala para Deus: Senhor, como é que eu vou saber que a minha descendência vai possuir essa terra? Sabe qual é a resposta do versículo seguinte? Deus falando: prepara uma oferta. A única vez que Deus vai contar a história inteira para Abraão, ele fala: prepara uma oferta. Aí ele prepara a oferta, vem os corvos pegar a carne. E ele teve que ficar a tarde toda enxotando para não comer a oferta. Porque é assim, momento de oferta, os corvos espirituais descem para impedir que a nossa colheita venha comendo a nossa oferta. Porque a forma mais prática do diabo impedir uma colheita não é voltando para roubar, porque se voltar para roubar e eu sou dizimista, ele é repreendido. É impedindo que eu plante. Você entende isso? Então, meu amigo, quando eu entrego a minha oferta e meu dízimo, eu estou dizendo aonde eu estou colocando o meu coração. Eu estou reconhecendo quem é que tem me dado. Como Davi disse: como te daria algo que o Senhor não me deu primeiro? É isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo no mundo do Espírito que o meu crescimento é crescimento do reino de Deus também. Você entende isso?
Sabe? E eu creio que Deus pode nos prosperar a níveis que Ele possa nos fazer crescer tanto, que quando o pastor Jackson falar, nós vamos comprar aquilo dali, levante uns 2 ou 3 e fala assim, deixa que a gente paga. Você entendeu? Sabe, eu conheci pessoas nesse nível. Lá na igreja acontece isso. Por quê? Pessoas que chegaram quebradas na igreja, literalmente quebradas de dinheiro. E Deus foi mudando a vida desses caras. Eles foram crendo. Eles foram praticando os princípios, fazendo a parte deles. Está aqui, eu ensinei a parte de vocês. Mas quando eu pego a minha oferta e entrego ao Senhor, eu estou trazendo Deus para as minhas finanças. Eu estou trazendo o céu através dos meus dízimos. Então, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu venho aqui com o coração aberto compartilhar com você o que Deus tem me dado. Eu tenho meus negócios, eu tenho a minha vida, e eu parei tudo para vir compartilhar contigo aquilo que Deus tem me ensinado. Porque eu disse aqui ontem, em 2021 eu descobri porque eu estava vivo ainda. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não vim passear em Londres. Férias, eu tiro férias. Amigo me fala, aproveita e prega aqui. Eu falo, não, que eu estou com a minha família. Eu saí de lá, deveria ter chegado na quinta para pregar, e estou indo embora quarta-feira. Fui para os Estados Unidos para ministrar numa igreja, não é porque eu estava de férias. Cheguei lá na sexta de manhã, preguei sexta, preguei sábado, preguei domingo e fui embora na segunda. Porque Deus me deu uma missão. Não foi para aproveitar para passear nos lugares que me chamam para pregar. Foi para ir cumprir um propósito de desatar o povo dele na área de finanças. É isso que eu estou compartilhando com vocês aqui desde sexta-feira. E eu já quero te dizer que eu tenho plena certeza, sem dúvida, que eu vou receber testemunho no meu Instagram. Assim como eu tenho recebido do Brasil inteiro testemunhos. Pessoas que escrevem dizendo, pastor, aquele dia, depois daquilo, aconteceu não sei o que, se prepare. Que vem um tsunami de testemunhos. De desatar, de milagres, eu creio nisso. Você pode dizer amém para essa palavra? Eu quero esperar todos orarem para a gente fazer, todos terminarem para a gente fazer juntos. Aí eu vou pedir que os voluntários me façam sinal se acabar, tá ok? Porque eu quero orar junto, igual a ceia. Quando todo mundo está pronto, a gente ora, não é assim? Se é um ato profético, tem que estar todo mundo pronto para a gente orar. Porque eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. E sabe o que é interessante? Eu ainda não comprei outro carro igual aquele que eu tinha. Por quê? No próximo culto eu explico qual é o princípio que eu estou seguindo para não ter comprado outro ainda. Mas, porque eu tenho meus projetos de negócio, e não estava na hora. Então é tipo assim, eu vou entregar e vou parcelar outro. Não. Poderia, não tem problema. Mas dentro das minhas prioridades, os meus negócios são mais importantes. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Quanto custa você ter a cidadania por direito hereditário? Dá para comprar? Um carro importado, blindado, paga? Não. Agora, quanto custa o teu Deus que você serve te falar um negócio que você não conhece, hereditário, para ligar um futuro, um propósito que você nem sabe o que vai acontecer? Amigo, o dia que a igreja do Senhor entender de verdade o que é dízimo e oferta, nós vamos colocar o reino em primeiro lugar. Você entende? Os voluntários, já estão ok? Ainda não? Vamos ter um pouquinho de paciência. Ninguém aqui mora mais longe que eu. Fora que para chegar foram 49 horas e meia, grave isso.
Então fique tranquilo. Esse é um momento de uma virada de chave. O que você tem que sair daqui gravando é que uma oferta dessa não compra Deus, irmão. Mas uma oferta dessa libera o profético. Conecta o mundo natural com o mundo sobrenatural. Uma oferta dessa conectou Davi a uns planos de Deus, que a família dele jamais imaginaria que seria possível. Agora eu acho que nós terminamos. Não, ainda não? Terminamos? Ok. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero que você entenda uma coisa, essa reunião não é sobre o que você está sentindo, é sobre o que Deus está fazendo. Por exemplo, o problema é que, não senti arrepio, não senti Deus falar comigo. Irmão, Moisés foi para o monte, ficou 40 dias, 40 noites. Para ele foi um dia normal, ele estava acostumado a falar com Deus. Ele só vai perceber que aconteceu algo diferente, não é por causa de arrepio, porque ele sentiu, é porque quando ele chegou lá embaixo, o povo ficou com medo, porque o rosto dele brilhava, porque a glória de Deus se apegou sem ele perceber. E eu quero declarar isso que está acontecendo contigo e comigo aqui essa manhã. Não se trata do que a gente está sentindo, se trata do que está acontecendo, que Deus está fazendo. Pegue a sua oferta presente a Deus. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor não nos obriga, mas a tua palavra nos ensina e descortina aos nossos olhos, diante da verdade do teu evangelho. Senhor, eu contei o meu testemunho do que o Senhor fez surpreendentemente, numa data tão especial da minha vida. E aquela atmosfera eu te peço que enche esse lugar. Aquela atmosfera do céu que entrou em meus sonhos e me trouxe a revelação de um passado que eu não sabia, para me levar a um futuro que o Senhor ainda não me disse qual é. Mas eu acredito no Senhor. O Senhor é aquele que tem pensamentos maiores que o nosso, caminhos maiores do que o nosso. Eu te agradeço, porque o Senhor está pronto para fazer mais do que podemos pensar e imaginar. O Senhor é o Deus que é capaz de fazer coisas extraordinárias para aqueles que te amam e confiam no Senhor. Então nas nossas mãos nós queremos te pedir que esta oferta desate futuros aqui que a gente nem imagina. Que esta oferta, Senhor, traga luz sobre passados que podem nos favorecer, como o Senhor nos fez comigo. Que aconteça nestes dias um desatar sobrenatural, de forma que a tua vontade seja feita. Pai, eu vim do Brasil e eu estou cumprindo o teu querer neste lugar. Cada palavra que o Senhor me deu, eu estou compartilhando com a tua igreja, mas eu não posso fazer mais nada que isso. Espírito Santo, conduza este povo. Espírito Santo, faça as escolhas certas no coração deste povo. Espírito Santo, traga aquilo que está impedido de ser nos entregue. Sejam quebradas as fortalezas do inferno. Que o futuro que o Senhor conhece ao nosso respeito seja desatado, assim como foi na vida de Davi. Do momento de uma oferta, o futuro foi criado e revelado aos teus filhos. Então nesta hora, Pai, apresentamos a Ti de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nossos dízimos, nossas ofertas, e te pedimos que essa atmosfera se manifeste e que o Senhor faça além do que podemos pensar e pedir, no nome de Jesus. Amém, amém. Saia do seu lugar, traga ao altar, apresente ao Senhor. Deus abençoe para aqueles que vão estar no próximo culto. Até daqui a pouco. O melhor de mim.